Olá, meu povo, a paz do Senhor para todos. Eu, pastor Klinger Mendes, profeta, aleluia. Estou aqui mais um dia no Santo Monte do Senhor, buscando o Senhor, a face do Senhor, falando com o Senhor, buscando sabedoria para poder pregar nesses últimos dias aí, né? Como o Senhor já anunciou, que o tempo está próximo, né? O reino dos céus e a vinda de Jesus está próxima, sim. E é como eu costumo dizer, às vezes você questiona porque passou muito tempo, passou o tempo dos seus avós, bisavós, tataravós e Jesus não voltou. E aí você não acredita, mas eles partiram. Então, de algum modo, Jesus voltou para eles. Então, será que eles estavam do jeito que Jesus esperava deles estar ali na presença do Senhor, convertido? Então é isso que a gente tem que botar um ponto de interrogação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, hoje gostaria de deixar uma mensagem para vocês, que encontra-se no livro de Mateus, capítulo 16, passagem bastante conhecida, e ela diz sobre Jesus. Os fariseus, eles pedem um sinal ao Senhor. E o Senhor chama aquela geração de geração incrédula, adúltera. E ele dá o sinal, ele falou assim, para essa geração, o único sinal que eu deixo é o do profeta Jonas. E ali ele fala assim, quando chega a tarde, o tempo está umbro, então a gente vê que vai ter um bom tempo. Mas quando chega pela manhã, que está avermelhado, sombrio, é que virá uma tempestade. Aí fala, hipócrita, sabe diferenciar o tempo da face dos céus, mas não sabe os sinais dos finais do tempo. Então, quer dizer, como se tivesse o dia de hoje, muitos conhecem aí o tempo, se vai chover, se não vai, outros estudam para tudo quanto é coisas dessa terra, entende? Sobre natureza, sobre tudo, mas não conhece o que é mais precioso, os sinais dos finais do tempo. Muitos estão ainda despercebidos. Por quê? Porque querem ser muito sábios, querem estudar muito a palavra para poder ficar debatendo, discutindo um com o outro sobre a palavra, quem é o melhor, quem entende mais a Bíblia. Então, aí o que é que acontece? Isso acaba confundindo o povo, porque realmente essas pessoas são pessoas que entendem, a gente vê que são inteligentes, sábias, só que o sábio disse, não seja sábio aos seus próprios olhos para não tropeçar nos seus próprios entendimentos. A sabedoria, nós sabemos que ela gera muito conhecimento e entendimento. Só que o medo disso tudo é que se você tropeçar, que às vezes muita gente segue essas pessoas porque acha interessante a maneira de explicar, a maneira de a pessoa falar da palavra de Deus, contar a história, rodar a Bíblia, falar não só no português, mas hebraico, no grego. As pessoas ficam maravilhadas com isso. Mas o que as pessoas têm que entender é que nem Jesus falou para os discípulos, cautelai-vos dos fermentos dos fariseus.
E os discípulos ali, para você ver, sem entender, olha só como os pequeninos são humildes, são inocentes. Eles pensaram, o mestre está falando dos pães e a gente esqueceu os pães lá. Eles não tinham levado o pão. Mas Jesus, vendo o coração deles, Jesus falou assim, não estou falando de pão. Se fosse preocupado com o pão, eu não estou... Lá atrás, eu não multipliquei 5 pães, não multipliquei 7 pães, não sobraram 12 cestos da primeira, 7 da segunda. Eu estou falando do fermento dos fariseus. Então eles entenderam que Jesus não está falando do pão, mas sim da doutrina dos fariseus. Então eles estavam começando a entrar no entendimento, a buscar sabedoria. E você vê que Jesus estava preocupado por quê? Porque os fariseus, eles estudavam tanto que eles não conseguiram ver os sinais. Os profetas já falaram que quem estava diante deles estava por vir. E Jesus veio, cresceu, estava diante deles e eles não reconheceram. Porque o excesso de sabedoria atrapalha o entendimento. E eu fico com medo que tem muitas pessoas aí disputando aí condições teológicas, querem ser muito sábio. E eu vejo cada um aí discutindo. E eu vejo que eu penso que eles estão cada vez mais próximos de Deus, mas eu vejo que eles estão mais afastados. Porque imagine você que acha tudo isso mil maravilhas, beleza, é a palavra, como Jesus disse para uma certa vez para o povo, faz até o que eles falam, mas não faz o que eles fazem, porque a sabedoria e o entendimento deles era tão grande que eles falavam, mas não viviam. E o medo dessas pessoas hoje é se eles caírem, arrastar a multidão, porque a mesma sabedoria que eles vão usar para o bem, eles vão usar para o mal. Então, cautelai-vos. O que é um fermento? O que é fermento? É quando você vai fazer alguma massa, você tem que ver a medida certa do fermento, para não levedar, para não dar excesso de fermento e estragar o bolo ou o pão, ou ficar mole demais o duro. Então, existe a medida certa para você colocar o fermento. Então, não pode ser de mais e não pode ser de menos. Então, essas pessoas que querem ensinar demais, eles podem acabar se atrapalhando e atrapalhando aqueles pequeninos que estão ali buscando com sinceridade, buscando com humildade, inocentemente. Então, cuidado. Eu, profeta, não quero ser melhor do que ninguém. Eu peço o Senhor um pouquinho só de sabedoria. Eu sou humilde, eu falo pouco, mas eu observo muito. E tem pessoas que já começaram a se atrapalhar, já começaram a falar coisas que eu já comecei, por isso que eu estou falando isso aqui. Já comecei a falar, tá vendo? É tão bonito ver falar aquilo outro, é tão bonito a pessoa ser inteligente, mas no reino de Deus tem que tomar muito cuidado. O que adianta você encher um Titanic e quando bater no iceberg, ele afunda todo mundo? Então, tome muito cuidado com o tipo de fermento que você está comendo. Doutrinas, tem muitas doutrinas aí que não são de Deus, que são do homem. O homem exagera. Cuidado, lê a Bíblia, pede o seu entendimento. Você não precisa ficar na mão do homem, você tem que ficar na mão de Deus. As ovelhas são do Senhor, o Senhor que dá o homem para cuidar, e se ele não cuidar, ele vai prestar conta. Então, fica com essa palavra em nome de Jesus.